Deuses descendo à terra e convergindo para o mesmo solo sagrado. Talvez este seja o lugar mais sagrado para toda a humanidade. O lugar onde convergem três das mais importantes religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islã. Este é o centro e a alma do que chamamos de Terra Santa. Monte do Templo, Cidade Antiga, Jerusalém. Este platô de 140 mil metros quadrados, rodeado por muralhas antigas, é considerado sagrado há milhares de anos. O Monte do Templo é sagrado para judeus e cristãos porque foi neste lugar que Abraão amarrou Isaque e se preparou para sacrificá-lo, conforme o livro do Gênesis. Para os muçulmanos, este lugar é sagrado porque foi do rochedo, onde se encontra hoje o Domo do Rochedo, que Maomé subiu ao céu. Depois de o templo do rei Salomão ser destruído pelos babilônios no século VI a.C., um segundo templo foi construído no mesmo lugar, no século I a.C., pelo rei Herodes, o Grande. Quase 6 séculos depois de o segundo templo judaico ser destruído pelos romanos em 70 d.C., os invasores persas construíram outro santuário no local, o Domo do Rochedo, chamado pelos muçulmanos de o Santuário Nobre. Esse magnífico monumento arquitetônico do Islã do século VII foi construído sobre um enorme rochedo. Segundo a tradição muçulmana, foi deste local que Maomé foi levado ao céu por Deus. Na verdade, existe um buraco na rocha mostrando a rota exata que Maomé fez quando ascendeu ao céu, para Alá, para ter uma visão do divino, e retornou de novo a esse mesmo local. Assim, para os muçulmanos, o Domo do Rochedo é um lugar muito importante e muito sagrado também. Segundo o Alcorão, o rochedo do qual Maomé ascendeu é chamado de Pedra da Fundação. Estudiosos de religião acreditam que essa pedra é a mesma que ficava sob a Arca da Aliança e o Santo dos Santos, no Templo de Salomão. Foi exatamente ali que Deus desceu à terra e onde algumas pessoas tiveram contato com Deus. Então, esta é uma rocha que tem muita importância devido ao fato de algo divino ter se manifestado ali. Segundo o Novo Testamento, foi esse segundo templo que teve um papel importante na vida de Jesus de Nazaré. Foi aqui que Jesus expulsou os agiotas, um acontecimento que levou à sua crucificação e morte nas mãos de judeus e romanos. E no Monte das Oliveiras, perto do templo, Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. Quando chegamos à história de Jesus, vemos que os discípulos acreditavam que ele subiu ao céu e que algum dia ele retornaria. Assim, essa ideia da realidade extraterrestre da qual Jesus era parte é algo que a tradição bíblica afirma que nós podemos acreditar. Mas viajantes espaciais poderiam mesmo aterrissar ali milhares de anos atrás? Parece que a reverência pelo local em Jerusalém pode se originar de ele ter sido no passado algum tipo de porto espacial. Uma pista de aterrissagem gigante para extraterrestres. Foi por isso que o rei Salomão construiu o templo ali, e depois os muçulmanos construíram o Domo do Rochedo. Poderia o Monte do Templo ser realmente o lugar onde os alienígenas do passado fizeram contato com os seres humanos? E sua importância espiritual poderia fornecer provas de sua singular história extraterrestre?